Como edificar nossa casa? Podemos aprender com as aves? Quais as principais lições do João de Barro? Olá, graça e paz, boas-vindas a Gotas do Evangelho do Dia, domingo 24 de abril. Hoje também celebramos São Fidélis de Sigmaringa, Santas Maria Cleofas e Salomé e Santa Maria Isabel Esselblad. Como é do seu conhecimento, todos os domingos trazemos aqui uma mensagem de alguém, de alguma pessoa, de alguma história, de algum fato que alguém em algum momento ou em alguns momentos deu o máximo do seu melhor. Hoje vamos falar sobre as lições do João de Barro. De pingo em pingo, trabalhar sempre e inovar. Essas 3 lições que nós aprenderemos hoje, que vamos refletir sobre elas hoje. Muito você já sabe, outras coisas vai incrementar aí o seu conhecimento. Vou me valer de Provérbios 24:3, que diz o seguinte: com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma. E ainda o Salmo 127, que diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Então você sabe, o João de Barro edifica a sua casa e vamos aprender com ele hoje algumas lições. Fique conosco até o final, que é realmente muito show, muito importante. E aqui o texto bíblico vem nos dizer que com sabedoria e inteligência é que se edifica e que se firma a nossa casa e que Deus deve sempre estar na obra, ok? Pois bem, o João de Barro, penso que a grande maioria conhece esta ave, a casinha que ele faz, o jeito que ele faz, mas hoje vou trazer aqui algumas informações, reflexões. Aliás, serão 2 fatos reais e um outro momento em que nós vamos falar sobre a inovação. Vamos a 2 fatos reais que aconteceram em treinamentos comigo. Não comigo, eu era o mensageiro, o instrutor, mas que uma informação ministrada numa palestra, num treinamento, levou alguém a executar, a fazer alguma coisa. Eu contava numa empresa, tinha umas 30 pessoas participando, e por alguma razão eu cheguei nesse ponto de dizer assim, vejam como é que o João de Barro faz a casinha. Ele não pega ela pronta e coloca lá no poste, no palanque, no galho. Não, ele vai, biquinho de barro, vem, coloca, vai, sabe? Um biquinho de cada vez ele vai erguendo, construindo a sua casa com calma, com cautela, terminando, fazendo direitinho a entrada, para evitar a entrada do vento, da chuva, para se proteger ali atrás. Ele faz biquinho por biquinho, bicadinha de barro, vai lá longe buscar e vem e faz. Eu falei isso dando um exemplo que agora nem me ocorre mais porque é que eu cheguei nesse exemplo. Mas fato é que 3 anos depois eu encontrei uma das pessoas que estava no treinamento, posso até dizer o nome, só sei o primeiro nome, é Sidney. Ele disse: ô professor, aquela aula do João de Barro valeu a pena. Eu tinha um terreninho que ganhei de herança, estava 10 anos para começar a construir, eu ficava deixando para quando eu tivesse tudo pronto, daí eu ia fazer. E aí então naquele dia eu aprendi que eu ia poder fazendo um pouquinho de cada vez. E então eu decidi e comecei, fiz o fundamento, paguei, esperei um pouco, comprei mais um pouco, fui fazendo o privato. Em 2 anos e meio eu fiz a minha casa. Não está pronta ainda. Por dentro ela já está pronta, já estamos morando, eu e minha família. Falta acabar ainda por fora e muitas coisas, mas de biquinho em biquinho eu estou fazendo a minha casa. E aí ele até derramou umas lágrimas, me agradeceu. Então olha só, de biquinho em biquinho, assim como o João de Barro, tantos projetos e sonhos nossos podem ir sendo construídos. Porque grande parte das vezes, se esperarmos ter tudo pronto para daí fazer, dificilmente faremos. Então esse foi um fato real. Um outro fato, na verdade eu presenciei também, foi um depoimento que um vendedor deu numa palestra e que me ajudou muito. Ele era representante comercial, então ele que fazia o seu horário. Estávamos numa palestra de automotivação,
um curso chamado Shurenkai, que era na época para vender colchões magnéticos. E então lá o professor Ismael, ele falava da questão de trabalhar todo dia e aí então um dos participantes disse assim: cara, eu aprendi isso, sabe com quem? Com um passarinho. Então ele contou que ele estava um dia na sua casa, segunda-feira, diz ele, depois de um domingo em que a gente exagerou um pouco na bebida, e fiquei com preguiça de levantar na segunda-feira, mas acabei levantando, mas por sorte, diz ele, eu escutei que estava chovendo. Então abri a janela e de fato estava chovendo, não muito forte, mas estava chovendo. Aí eu vi um João de Barro fazendo a casinha dele, mesmo na chuva. Aí eu pensei comigo, diz ele, esse é depoimento dele. Puxa vida, se o João de Barro, que não deve nada para ninguém, que não tem mercado para pagar, que não tem carro financiado, que não tem casa financiada, não tem tanto compromisso que nem eu, está trabalhando mesmo na chuva, quem sou eu para ficar aqui? Então ele conta que ele pegou, tomou um banho, se arrumou, motivado pelo João de Barro, saiu, e naquele dia foi um dia que ele mais aprendeu e que ele conseguiu boas vendas e boas prospecções. Ele se deu, a partir daquele dia, nada nem ninguém me segura, porque eu aprendi com o João de Barro. Se ele, que não devia nada para ninguém, estava trabalhando, quem era eu para ficar ali dormindo, descansando? Olha só que interessante o que a gente pode aprender com as aves, com a natureza, com os bichinhos. E a outra questão, porque é de pingo em pingo, trabalhar sempre, e a outra questão é a inovação. Vamos falar um pouco como o João de Barro nos ensina a modernizar, a inovar sempre. Normalmente, a casa do João de Barro, claro, essa aqui ainda que você está vendo não está pronta, mas é uma casinha no alto de um poste, numa cruzeta do poste, num palanque, num galho de uma árvore, normalmente é uma. Mas com o passar do tempo, o João de Barro foi inovando e também construindo uma casinha em cima da outra. Agora, a maior de todas, e essa eu vi num vídeo que circulava aí na internet, e aí peguei uma foto para te mostrar. Eu tenho 65 anos. Eu nunca tinha visto casa de João de Barro, além de poste, isso que a gente normalmente é acostumado a ver. Agora, numa taquara, pendurado numa taquara, foi a primeira vez que eu vi com 65 anos de idade, e olha que eu fui criado na roça, na lavoura, e vi muito. Então, olha o que o João de Barro nos ensina. Inovar. Procure outro lugar, outro canto, um outro jeito. Ele já fez uma ali e alguém já estava fazendo uma, olha na foto ali, né? Em cima, uma outra casinha ali em cima. Inovar sempre. Então, as 3 lições de hoje, claro, com o texto bíblico, com edificar e Deus sempre presente na obra, com de pingo em pingo vai fazendo, com o trabalhar sempre, mesmo que chova, e com a inovação. Eu quero trazer então essa reflexão para que eu, você, todos nós consigamos aprender, crescer e evoluir. Lembra então de curtir, de comentar, de compartilhar, de passar essa mensagem adiante para que mais e mais pessoas possam aprender com as lições do João de Barro. Nossa frase então para hoje: com alegria serena e Deus no coração, de bicada em bicada, numa sequência constante, edificaremos nossa vida com criatividade e inovação. Santo Expedito, intercedei por nós. São Fidélis, rogai por nós. Santas Maria de Cleofas e Salomé e Santa Maria Isabel de Hasselblad, rogai por nós. Um beijo na sua alma, Deus nos abençoe.